Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a Luciana, a nossa moderadora do nosso webinar de hoje. E fiquem à vontade para fazer questionamentos, enfim, pelo chat. Ela vai bater um papinho com vocês antes. Bom evento. Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, eu sou enfermeira de formação, já participo aí do programa CQH desde 2006 e hoje, né, sou coordenadora do grupo de benchmark de clientes, né, que é uma das atividades aí que nós desenvolvemos dentro do programa do CQH. A proposta desse evento hoje, né, e o porquê dele estar dentro do grupo de clientes é a gente falar um pouquinho da assistência, né, do plano terapêutico como uma ferramenta importante do cuidado e que reflete lá no final da assistência na experiência desse paciente, né, o quanto que a gente contribui para o retorno dele, né, para a volta das atividades, para a alta, e discutir esse cuidado que a gente chama aí de cuidado centrado, eu acho que é importante para a gente definir aí estratégias de tratamento, e não só pensando, né, na área da assistencial. Eu acho que toda vez que você tem um cuidado elaborado, um plano terapêutico bem desenvolvido, né, um plano multidisciplinar, isso contribui também, querendo ou não, financeiramente para a instituição, né, uma vez que você consegue tirar esse paciente, às vezes, da unidade num menor tempo e contribuir aí para outros indicadores da instituição. Eu queria agradecer, né, ao CQH pela proposta, né, de disponibilizar aí esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Agradecer ao doutor Alexandre, que já é um parceiro nosso, né, que já tenho aí, eu pelo menos, várias atividades já desenvolvidas com ele, a gente já conversa há vários anos, então fiquei muito feliz quando eu liguei para ele, ele prontamente aceitou o convite para conversar um pouquinho sobre o assunto. Falar que, assim, eu estou super feliz, a gente está aí com mais de 180 pessoas, né, inscritas no evento, então eu acho que realmente é um tema que chama atenção e que merece aí uma discussão, né. Eu vou deixar o doutor Alexandre se apresentar, ninguém melhor do que ele para falar sobre ele, né, e a gente vai combinar que, no final, a gente vai abrir para as perguntas, né, eu vou acompanhando por aqui, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, e eu vou acompanhando, e no final a gente, então, abre um espaço para discussão, tá ok? Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, só posso agradecer o CQH, a PM, a Luciana, como ela falou, parceira aí de um par de anos, que a gente já trabalha junto e vivemos aí os desafios, as alegrias e as agruras de gestão do corpo clínico, plano terapêutico, auditoria clínica, enfim, todos esses temas de governança que nem sempre são tão fáceis. Então, a minha palavra primeira de agradecimento pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, e algumas pessoas ainda estão entrando, mas a gente já vai direto para um ponto extremamente importante da questão do plano terapêutico. O plano terapêutico, gente, é uma ferramenta, tá? Então, por mais que eu passe PowerPoint, elas só vão aprender a usar usando, tá? Então, plano terapêutico exige dedicação, uso, oficinas, mão na massa, analisar o caso. O PowerPoint não é suficiente para ensinar as pessoas a fazer, a usar, a tirar os benefícios do plano terapêutico, porque ele é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta do quê? Uma ferramenta de meta 2, né? Lembra das metas de segurança do paciente? Meta 1, a identificação, meta 2, que é a mais difícil de todas, comunicação efetiva. É para isso que serve o plano terapêutico. Comunicação. Comunicação entre quem? Entre médico e equipe multi, entre médico, equipe multi e paciente familiar, tá? Então, nós vamos ver ao longo desse bate-papo, né, dessa 40 minutos, 45 minutos que a gente vai apresentar, que, na verdade, nós estamos querendo isso,
nos comunicar de forma mais segura, mais efetiva e todo mundo entender o que precisa, né? O que é que cada um vai fazer para que a gente consiga atingir as metas terapêuticas daquele paciente que não é só o internado, pode ser de ambulatório, pode ser uma clínica de diálise, pode ser um home care, pode ser um paciente em cuidado paliativo, tem várias situações aí que a gente pode desenhar um plano terapêutico para os nossos pacientinhos. Pode, deve e, antes de mais nada, o paciente merece. A gente costuma dizer que plano terapêutico é algo que todo paciente merece né? E depois, ao longo da apresentação, a gente pretende que vocês consigam entender o quanto isso é humanizante, né? E, portanto, está dentro de uma política centrada, de cuidado centrado, de experiência do paciente, de humanização, para quem ainda não entendeu, né, essa questão de o quanto o paciente tem que estar efetivamente no centro da nossa atividade, do nosso cuidado. Tudo bem? Então, eu vou passar alguns slides para vocês, são 170 slides apenas. E, como a Lu falou, a gente vai juntando as perguntas para um bate-papo no final, ok? Então, espera aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos fazer a apresentação do começo, como tem que ser as coisas. Então, vamos lá. Todo mundo vê? Todo mundo me ouve? Todo mundo me vê? Então, vamos iniciando. Então, permita-me que eu me apresente, antes de mais nada, você já sabe, meu nome é Alexandre Bonfim, eu sou médico, me formei na Escola Paulista, ano de 92, já vão aí 28 anos de formado, fiz residência no HC, né, medicina preventiva no HC, da Universidade de São Paulo, fiz especialização em administração hospitalar pela GV e depois MBA em direção de empresa pela FAP. Esse cara aí, magrinho, cabelinho preto, sem barba, sou eu. Mudei um bocado, mas vida que segue. E aí sou avaliador da ONA, né? Sou avaliador pelo IBS, que acho que todos conhecem, Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, e trabalho com a parte de governança clínica, certificação, enfim, implementação das atividades de gestão. Meus conflitos de interesse, conforme preconiza o Conselho Federal, né? Não dá para vir na APM e não falar essas coisas, é o IBS, Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, como eu disse, sou avaliador da metodologia ONA por essa instituição, e a Papai Azul. O que é Papai Azul? É a minha consultoria, tá? A consultoria que eu trabalho, então fica aí o meu jabazinho feito, minha promoção dentro do que se pode fazer. Pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender aonde que está essa questão do plano terapêutico. Eu já falei no preâmbulo que isso é uma ferramenta, mas ele se insere dentro de um contexto dentro da instituição. Que contexto é esse? O contexto da governança clínica. Não sei se todos estão familiarizados com esse nome, mas basicamente os serviços de saúde, e aqui eu resumi devido à visão hospitalocêntrica que a gente acaba tendo, né, por conta de trabalhar muito mais com o hospital, mas os serviços de saúde, eles estão amparados, ancorados em dois grandes pilares. A governança corporativa, que tenho certeza todos os senhores conhecem, lá pelas tantas é a parte administrativa, de gestão, a parte focada em sustentabilidade, em práticas administrativas e financeiras, e a governança clínica, que muitas vezes não tem esse nome, mas é o quê? Qualidade, segurança e efetividade do cuidado, tá? Essa é a definição de governança, remete para o ano de 95 do século passado, não é? Em que, lá no NHS, Sistema de Saúde Inglês, postulou-se a necessidade de ter uma governança em cima da parte técnica, assistencial. Não significa que seja algo focado apenas nos médicos, é para toda assistência, e essa é a definição. A governança, então, é um termo utilizado para descrever uma abordagem sistemática, que quer dizer isso, que não é em espasmos, né? Não é para fazer plano terapêutico, por exemplo, uma vez só, ou só quando vem a acreditação, ou só perto da certificadora, né? Porque a certificadora exige, cobra isso como um requisito. Não, é sistemático, é sempre, tá? A fim de se manter e desenvolver qualidade assistencial ao paciente e o sistema de saúde. Definição relativamente aberta, mas que, na prática, foram traçados esses 6 pilares da governança. Eu trago aqui um material da Accreditation Canada, apesar de não ser
um avaliador dessa metodologia, é uma metodologia que há algum tempo já trabalha e desenvolve os conceitos de governança clínica. Tá? Então, são 6 pilares da governança, a gente não vai entrar em detalhes por conta do tempo exíguo, mas na prática, no dia a dia do hospital, o que a gente espera encontrar, basicamente, são esses 7 itens. O slide se configurou um pouquinho, mas o que a gente tem? Gestão da qualidade e segurança, né? Gestão de registros, e aí que entra o nosso plano terapêutico, na questão dos registros, da informação, do fluxo dessa informação, indicadores, gestão da clínica, do cuidado, a parte epidemiológica e a auditoria clínica. Então, como eu disse, o plano terapêutico, ele é nada mais do que uma ferramenta de comunicação, e quando a gente fala de comunicação, a gente está falando, dentre outros formatos, de prontuário, de registro seguro. Então, basicamente, é lá no prontuário, existem outros lugares que a gente vai procurar o plano terapêutico, evidenciar essa forma de comunicação, mas ele está dentro ali da casinha da gestão dos registros. E o que é esse tal plano terapêutico, né? Então, eu trago para vocês a definição do manual, o manual da ONA 2018, né? Então, ele vai falar num conjunto de alternativas terapêuticas. Esse grifo, esse negrito fui eu que pus, não é do manual, né? Não é um destaque dado pela ONA, definidas a partir de problemas apresentados pelo paciente, com enfoque multiprofissional e interdisciplinar, com definição de ações para resolução, prazo, meta e resultados. As palavras que eu grifei são aquelas onde a gente tem que se focar. Então, veja, é um conjunto de alternativas terapêuticas, né? Então, eu estou falando do que eu quero, como eu quero tratar, ou como eu quero diagnosticar, eventualmente, se eu tenho apenas hipóteses diagnósticas, eu preciso definir meu diagnóstico, em problemas apresentados pelo paciente, o que elimina a possibilidade de eu ter um carimbo de plano terapêutico, de eu ter um default, um modelo. Posso até ter algumas frases e templates, a gente vai ver isso mais para frente, mas não dá para sair carimbando todos os pacientes com o mesmo plano terapêutico. Por quê? Porque ele é baseado nos problemas apresentados pelo paciente, ou seja, cada um tem o seu. Ok? Ele é multi, é como fala aqui, mas ele não pode deixar de ter a participação do médico, tá? E aí vem uma outra dificuldade que a gente vai falar daqui a pouco. E ele precisa ter uma característica muito, muito, muito fundamental. Isso aqui, resolução, prazos e metas, resultados esperados. Ou seja, eu tenho que ter alguma coisa de meta mensurável, né? E nos exemplos a gente vai mostrar isso daí, que pode ser a alta, mas não necessariamente exclusivamente a alta. Tá? Muita gente, quando implementa plano terapêutico, vai por esse viés de se focar exclusivamente na alta, mas existem metas terapêuticas intermediárias. Tem uma outra definição, um pouquinho mais antiga, que vai remontar lá ao ano 2007, da professora Ana Maria Dr. Gonçalo, né, que a gente sempre reverencia. Eu não sei nem se ela está inscrita, mas ela recebeu. Que quer dizer, fala a respeito de um conjunto de especialidades terapêuticas definidas, de novo, o grifo é nosso, a avaliação individual, utilizando a discussão do caso clínico com o olhar prospectivo, onde o profissional de saúde exerce a função de gestor e operador da clínica ao mesmo tempo. Então, veja, de novo, reforçando a questão da avaliação individual, olhar prospectivo, então, eu vou olhar no futuro, né, o que a gente pretende com aquele paciente, o que a gente quer com aquele paciente, e aí aquela dupla perninha do plano terapêutico, que é uma função de gestor, no sentido de que ele otimiza, ele ajuda, ele dinamiza a gerenciamento de leitos, e a questão de operador da clínica, quer dizer, a questão vamos dizer, do gerenciamento do caso, né? Eu consigo tecnicamente melhorar a minha gestão do caso. Tá? E o que o plano terapêutico tem que ter, né? Basicamente mostrar, considerar as necessidades clínicas do paciente, o tempo de duração da assistência, sim, a programação de alta, além de estabelecer as competências de cada um dentro da equipe, tá? Nós vamos ver alguns exemplos de como isso pode ser feito. E aí o que a gente fala para os nossos clientes, para os nossos parceiros, o plano terapêutico ele é uma resposta a quê? A uma pergunta, óbvio, feita pelo médico e, se possível, com toda a equipe junta.
Tá? Por que que eu falo isso? Porque nem sempre eu consigo fazer uma admissão multi. E é fundamental que o plano terapêutico ele seja feito o mais breve, o mais precocemente possível, que o hospital tenha condições. Então, aquele paciente que foi admitido, né, ele precisa já começar com um plano terapêutico. Esse plano terapêutico, então, o ideal é que ele seja feito de forma multi. Se eu conseguir fazer uma admissão multi, que bom. Mas isso não é realidade na imensa maioria dos hospitais que a gente trabalha, que é da realidade brasileira. As pessoas passam em horários diferentes, elas fazem admissões em horários diferentes. Nesse sentido, o médico é uma peça fundamental. Ele tem que fazer plano terapêutico. Se todo mundo junto com ele, melhor, mas ele não pode se abster dessa função, vamos colocar assim. E o que é o tal do plano? É responder a esta pergunta. O que queremos para esse paciente? Tá? E aí, assim, é uma pergunta que, me acreditem, todos os médicos fazem, né? Mentalmente é lá a verdade, talvez ele não faça exatamente com essa forma, certamente ele não chama de plano terapêutico, ele chama de programação, de conduta, de intenções, sei lá o quê, mas na cabeça dele, a hora que ele examina o paciente, a hora que ele faz a fórmula, a sua hipótese diagnóstica, o seu diagnóstico confirmado, ele pensa o que eu quero para esse paciente. Qual é a minha intenção ao longo dessa internação, ao longo desse tratamento ambulatorial, ao longo desse tratamento quimioterápico, enfim, whatever que ele esteja fazendo. O problema é que ele só pensa, né? Ele não conta para ninguém, não põe no papel, no sistema, papel antigamente, né? Não põe no sistema, não conta para ninguém, muitas vezes não conta nem para o paciente, fica só lá na cabeça dele. E como a gente não inventou equipe multi, ou ainda não se desenvolveu a equipe multi telepática, né, que consegue entrar nos pensamentos do doutor, fica muito difícil saber como conduzir a assistência. Daí a importância do plano terapêutico. Ainda existe médico, pasmem, que faz a avaliação do paciente, faz a admissão, passa no posto de enfermagem e fala, o 304 está em jejum para tomo, e vai embora. Né? E aí, por quê? Tomo para quê? Qual a ideia? O que ele tem? O que vai fazer? Qual a ideia do médico? E aí você entra, quem quer que seja, entra no quarto, o paciente fala, e aí, o que o doutor falou? Não falou nem para ele, falou para ele. Aí é muito complicado, aí a comunicação começa a se tornar um problema e nós temos um problema de meta 2, né? Comunicação efetiva entre a equipe. E o jeito de fazer esse plano? De novo, aqui é uma receitinha bobinha. Por quê? Porque é PowerPoint e nós queremos ferramenta, né? Então, o jeito de fazer o plano é fazendo. Nós vamos, através de oficinas, através de uma série de implementações, aprender na nossa instituição como que a instituição faz o plano. Vou mostrar alguns exemplos. Mas o passo a passo seria, primeiro, você ter um diagnóstico, então, isso é fundamental. O paciente tem febre esclarecer, ok, eu tenho uma hipótese diagnóstica, né? Eu vou investigar de onde vem essa febre, o que é que pode estar causando esses sintomas, esse sinal. Então, isso é básico, pelo menos uma hipótese. O que não vale? Paciente interno a pedido do doutor fulano, ponto. O que quer dizer isso? Não sei, isso não tem hipótese diagnóstica, não tem diagnóstico, é só, eu vou ter que esperar o doutor fulano vir fazer toda a anamnese, fazer tudo, e desenvolver o plano terapêutico, né? Então, essa é uma fragilidade que às vezes a gente encontra. Vou definir meta, estou vendo um monte de chat aqui, parece sem áudio, aqui está normal, conecta um fone, eu estou de fone, vocês estão com problema de áudio? Happy Vida, oi Liz, tudo bem? Está saindo solto, sem áudio. Bom, nós temos bastante gente na sala, 85 pessoas. Não sei se a maioria está ouvindo ou não. Eu estou usando o microfone do jeito que a gente faz a maioria das reuniões aqui no hospital. Então, o áudio e vídeo está ok. Ser no computador. Andréa Riga, eu confio. Essa é ponta fim. Cláudia Tacani, então, pelo amor de Deus. É minha chefe. Tenho que ficar numa boa agora, senão ela liga direto para a Austrália. Bom, pula. Vamos definir meta, então. Então, precisa ter um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, e aí vai para uma parte que os doutores têm bastante dificuldade. A equipe multi ajuda, mas eles têm muita dificuldade, que é justamente a definição de metas. Espera um pouquinho que deu uma travadinha aqui. Acho que eu vou ter que retomar, só um instante.
Aprendendo. Uhum. Desculpe, quando eu fui ver o chat, ele caiu. Ok? Agora sim? Ok, agora sim. Está lá, you're sharing screen. Então, a definição de metas... Ah, que não está passando... Ué? Então, a definição de metas, acho que agora vai, agora vai. A definição de metas do plano terapêutico, então, a partir da hipótese diagnóstica, do diagnóstico formulado, ela vem a partir de uma série de ferramentas que a sua instituição tem que ter. Primeiro, as diretrizes. Diretrizes do quê? Das sociedades, as diretrizes clínicas, a melhor prática, a diretriz lá pelas tantas do último congresso. Eu posso usar isso como uma ferramenta para fazer minhas metas. Meus protocolos, né? Então, tem lá os meus protocolos mais manjados, sepsis, doutorás, KVC, etc. Eu posso fazer meu plano terapêutico com as metas estabelecidas ali no protocolo. Meu manual de conduta, então, para aquelas patologias em que eu não tenho um protocolo, mas tenho um manual de conduta, isso pode ser feito a partir dali. Posso utilizar a questão, ou devo me preocupar com fatores relacionados à cultura e sociais do paciente. Então, como o plano terapêutico é customizado por paciente, eu preciso atentar para esses fatores que podem estar influenciando no estabelecimento das metas, tá? Mesma coisa, fatores relacionados ao serviço. Então, eu tenho um paciente com fibrilação atrial que eu quero fazer um eco transesofágico para esse doente. Será que o meu hospital tem eco transesofágico? Quando vai ter? Quanto tempo demora para isso acontecer? Isso vai influenciar dentro da meta estabelecida. Eu posso usar a DRG, né? Diagnostic Related Group. Então, eu posso usar grupos de diagnósticos, a informação que vem do DRG para compor aí o meu plano terapêutico, pelo menos a minha ideia de quantidade de dias, né? A minha duração da assistência através do DRG. E posso usar, por exemplo, indicadores de longa permanência, de risco de longa permanência, se o paciente tem mais de 70 anos, se chegou não deambulando no serviço, se ele tem mora sozinho, são todos fatores que vão contribuir para a longa permanência, tá? Definidas as metas, eu vou fazer o quê? Dividir isso daí com a equipe. Tá? Então, se eu conseguir fazer a admissão multi, já montei o plano terapêutico no formato multi, fica muito mais fácil fazer essa etapa. Por quê? Porque toda a equipe já sabe o que cada um vai fazer e vai conseguir desenvolver o seu planejamento terapêutico. É uma questão meio semântica, não importa o nome, mas enfim, vai saber o que tem que fazer, porque já conhece o plano terapêutico macro. E como que eu faço essa comunicação? Pelas ferramentas que a gente tem hoje em dia. A primeira ainda é o bom e velho prontuário, né? Então, o que se espera é que o prontuário contenha o plano terapêutico. Parece meio óbvio, mas não é. A gente cansa de ver prontuário por aí em avaliação que não tem plano terapêutico, né? Que essa informação não está ali contida. Claro, tem técnica de fazer prontuário, por exemplo, o readback, usando SBAR, não vou entrar em detalhes nessas técnicas porque nosso tempo é exíguo, tá? Mas não é a única.
O prontuário é a mais importante, ainda é, vamos dizer assim, a forma de comunicação por excelência, de documentação da assistência por excelência, está mudando bastante, nós já temos situações do uso massivo de tecnologia, ainda não se sabe direito como isso daí vai virar prontuário, né? Então, por exemplo, lá eu faço uma avaliação por tele alguma coisa, telemedicina, como que isso vai para dentro do prontuário? Tem algumas sugestões e a gente depois pode até falar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, além do prontuário, vem lá o quê? A visita multi. Então, muitos hospitais já passam visita multi. Na UTI, acho que está bastante claro a necessidade, a importância da visita multi. Tem hospital que passa 3 vezes por dia visita multi na UTI, né? Então, talvez seja muito, não sei, mas, enfim, eles têm condição, dá para fazer isso, que bom para o paciente, bom para todo mundo. Tem hospital que faz uma vez só por dia, tem hospital que faz uma vez por semana, tem hospital que não faz, né? Então, aí vai ficando cada vez mais minhoca, né? A visita multi é uma tremenda ferramenta para ajudar no alinhamento do plano terapêutico. E na área aberta, né? Na UTI tudo bem, mas e na enfermaria, na unidade de internação, tem visita multi? Alguns hospitais, sim, a resposta é sim, fazem visita multi, é um excelente momento para se discutir, para se conversar, para se alinhar plano terapêutico. Ainda que não tenha visita multi, tem passagem de plantão. Também dá para fazer passagem de plantão. Troca de turno, né, que eu estou falando, e aí eu vou passar o plantão para o colega, é um ótimo momento da gente discutir, mas afinal, qual é o plano terapêutico desse paciente, né? Ixi, não tem aqui, o doutor não falou para a gente, foi embora, só falou que era para deixar em jejum. Vamos perguntar para ele, vamos ligar para ele para perguntar qual é o plano terapêutico? Será que é o fim do mundo ligar para o médico e perguntar qual é o plano terapêutico do paciente dele? Não sei, uma pergunta. Então, e, por exemplo, você pode ter isso também na passagem de plantão médica, né? Tem hospital que está fazendo passagem de plantão médica por escrito. Alguns já fazem, né? Somente área fechada, né? UTI, por exemplo. Mas a modernidade está aí, existem outras formas de se fazer. Então, você pode fazer um grupo de WhatsApp, juntar toda a equipe multi que atende aquele tipo de paciente, aquele setor, num grupo de WhatsApp, jogar o plano terapêutico ali? Pode, né? Mantendo as questões de sigilo, confidencialidade, pode. Não tem nada demais você usar um grupo de WhatsApp. Posso usar ramal móvel, comunicar às pessoas qual é o plano terapêutico. Posso usar monitor, quer dizer, ter um telão na minha posto de enfermagem, onde vai aparecendo lá, o sistema vai entrando os itens do plano terapêutico, isso fica conhecido para todo mundo? Pode. Posso ter quadro dentro do quarto do paciente, onde tem o plano terapêutico, aí é mais legal ainda, porque o paciente também está sabendo, também está vendo, e pode ir lá dar os seus pitacos, falar, isso aqui sim, aquilo não, né? Então, são formas mais modernosas de comunicar o plano terapêutico, tá? Aí vem uma etapa fundamental, né? Não necessariamente precisa ter essa ordem, né? Claro, eu posso ter um design diferente do ponto de vista cronológico aí, mas é a negociação pactual, olha o termo, olha, pensa no termo, negociação pactual do plano terapêutico proposto pelo médico com o paciente. Aqui entenda-se médico / equipe multi, se foi multi, não vou ficar falando todas as vezes igual, se foi multi, é claro que é com a equipe, e com o paciente / familiar, acompanhante, cuidador, tá? Que é claro, nem sempre o paciente tem condição de entender, compreender, etc. e tal. O que é isso, gente? Basicamente é a gente falar para o doente qual é o plano terapêutico, explicar para ele, né? E aí eu trago aquela questão da participação do paciente e da humanização, né? Não há nada mais humanizante que você possibilitar ao paciente, por exemplo, fazer essas 13 perguntas. E aqui eu trago o material de uma outra certificadora. Já, pronto, a Austrália vai me ligar. Mas é legal, não adianta dizer, vai fazer o quê? Por quê? Porque é interessante realmente que os nossos pacientes tenham condições, né, estejam habilitados a fazer esse tipo de pergunta. Afinal, qual é meu diagnóstico? Quais exames eu tenho que fazer? Por quê? Quando vou ter resultado? Quais alternativas? Né? O que se espera do meu tratamento, do meu prognóstico, etc. e tal. O plano terapêutico é uma dessas perguntas.
E eu tenho um hospital, cliente nosso, né, que colocou essas questões no manual do corpo clínico. O que quer dizer isso? O médico, todos os médicos sabem que eles serão perguntados, porque o paciente é estimulado a fazer isso, eles serão perguntados esse tipo de pergunta. Talvez não exatamente as 13, não é um checklist, mas vai ser perguntado esse tipo de coisa para o paciente, inclusive qual é o meu plano terapêutico, quando eu vou de alta, quando o médico passa. E isso é muito humanizante, tá? Eu costumo brincar, não tem nada contra a PET terapia ou qualquer uma dessas partes de humanização, que o paciente pergunta, tá bom, mas por que eu estou em jejum? Isso aí você vai perguntar para o seu médico. Quando que o médico passa? Isso eu não sei, mas o senhor pode trazer seu cachorro. Tá bom, legal, vou trazer o cachorro. Mas essas perguntas eu queria realmente saber, eu queria essas informações. Por que eu vou fazer a toma? Por que eu estou em jejum? Então, tem hospital que faz esse tipo de coisa. Não presta essas informações, não se preocupa com o plano terapêutico, mas traz palhacinho, cachorro e whatever aí para distrair, enganar o paciente, né? Nada contra, adoro todas essas coisas muito interessantes. E aí eu vou começar a falar de ferramentas, né? Eu trago aqui um dinossaurozinho do plano terapêutico, remonta a 2012, 2013. Eu vi que tem gente do Hospital São Camilo Pompeia, vai matar saudades, coração bate forte. Trabalhei lá mais de quase 3 anos como consultor da rede. E essa é uma ferramenta lá do início que o doutor Adriano fez para dar conta da questão do plano terapêutico para a equipe dele, né? Então, percebam aí que existe lá evolução, conduta, programação terapêutica e as metas. Lá naquela época se esperava, né, que o médico fosse capaz, isso é uma evolução médica, tá? Fosse capaz de versar sobre esses 6 itens e outros que ele queira, cognição, alimentação, deambulação, ferida, laboratório, onde ele ia colocar quais os resultados que ele esperava ali na meta e a observação se atingiu, se não atingiu ao longo da internação. Percebam que já aparece, mesmo nesse documento, como eu disse, datando já de 8 anos atrás, a tal da data provável da alta, que é, sem dúvida nenhuma, uma das metas importantes e que tem interesse, inclusive, do ponto de vista de gestão de leito, né? Bem mais moderno, aqui já em sistema MV, aquele também era MV, mas um MV ainda antigo, na versão 2000, aqui já um MV versão PEP, Hospital de Base São José do Rio Preto, hospital em que eu me encontro nesse momento, um cliente importante nosso, que tem uma característica, um hospital gigantesco, tem mais de 1.000 leitos, né, com mais de 500 residentes. Então, você imagina implementar plano terapêutico num hospital desse tamanho. Esse é o desafio que a equipe venceu, não eu, evidentemente, a equipe toda venceu e hoje tem plano terapêutico em todos os leitos. Não que façam todos, mas todas as equipes sabem que existe e todas as áreas sabem que isso é uma ferramenta importante. Algumas fazem melhor, outras fazem pior, como a gente vai ver. Aqui o que é a ideia? Admissão. Então, essa é a ferramenta de admissão. O que interessa para nós é a posição que ocupa o item plano terapêutico dentro do pensamento, vamos dizer assim, da admissão médica. De novo, aqui é uma admissão médica, tá? Então, eu vejo lá medicamentos em uso, exame físico, percebo hipótese diagnóstica, plano terapêutico e conduta, né? Por quê? Porque os coleguinhas costumam misturar plano terapêutico com conduta. Então, a hora que você faz essa diferenciação, automaticamente ele já primeiro pensa no plano, que é uma coisa macro, é o que eu quero para o paciente, e depois eu mergulho na conduta. Para chegar no plano, eu preciso, sei lá, antibiótico, solicitar exame, enfim, o que quer que seja. E nesse hospital ainda tem a questão do preceptor, como eu disse, tem muitos residentes e eles ali evidenciam qual é o preceptor. Essa é uma ferramenta de admissão. Da admissão, o próprio MV já traz essa informação, já importa essa informação para o documento de evolução, e isso é editável. Então, o que quer dizer o seguinte, todos os dias o médico vai ver o plano terapêutico que ele ou algum colega fez lá na admissão e tem a possibilidade de fazer o passo número 5, que eu nem voltei lá naquele slide, que é reavaliação. Então, reavalio se está de acordo com o que o paciente está mostrando, com a realidade do paciente, para não tornar o plano obsoleto, alta há 3 dias a 2 semanas, né? Que a gente vê, infelizmente, porque copia e cola e não atualiza, né? Não se preocupa em atualizar o plano terapêutico.
Aqui a questão do quadro, um exemplo no Hospital Americano, onde ficou minha sobrinha internada lá em 2016. Ela teve um quadro ela é diabética tipo 1, teve um quadro de descompensação. Percebam que já é um hospital bastante simples, não é nada, não é nenhuma clínica Mayo, não é um John Hopkins, não é um hospital de subúrbio, de bairro ali em Coral Spring. E já traz o quadro, onde tem uma área da família, questões para a equipe e o plano do dia, o plano terapêutico. Tá? Esse slide eu gosto de trazer também. Quem é endócrino gosta de ver aí como eles fazem a questão do controle do lance da diabetes, mas não é esse o ponto. São aquele cantinho direito ali. Como é que será que isso seria aqui no Brasil, né? Olha lá, tem o telefone e o nome da enfermeira responsável, do administrador, do relações públicas, da cozinha. Será que a gente consegue colocar o nome e o celular num quadro, né? Ou o nome, o telefone, o ramal, que seja, não precisa ser o celular, o ramal da enfermeira-chefe do nosso hospital disponível para todos os pacientes, no quarto dos pacientes? Acho que ainda não, né? Vamos ver. E esse aqui também trago lá da Rede São Camilo, parceiraço nosso. É um quadro que, não sei se ainda existe, mas existia em todos os quartos, onde você tem lá uma série de questões relativas à prevenção, né? Gestão de riscos, mas aparece a previsão de alta, metas do dia e possibilidade de perguntas para a equipe, tá? Aqui, a possibilidade de fazer o plano terapêutico em item de prescrição, utilizando, por exemplo, templates, né? Isso a gente só recomenda para usuários avançados, né? Então, nós vamos ver o que é isso, mas, enfim, todo mundo que já entendeu a lógica do plano terapêutico, já entendeu que cada paciente vai ter o seu, etc. e tal, ele pode começar, a partir daí, perceber que em alguns itens, não todos, são meio que comuns, então eu posso fazer alguns templates e alguns hospitais fazem isso até mesmo como item de prescrição. O médico prescreve o plano terapêutico, fica mais fácil da visualização, da manipulação disso em sistema, etc. e tal, tá? É só uma ferramenta. E um exemplo, né? Vamos partir para os exemplos. Então, eu trago aqui um exemplo daqui do nosso hospital de base, né? Então, como eu disse, é um hospital referência, e eu vou ler a historinha para vocês. Eu não sei se todos têm familiaridade com a terminologia das evoluções. Aqui está bastante fácil, o coleguinha até que não usou muita sigla. Eu vou ler e vocês vão entender do que se trata o tal do plano terapêutico. Então, a historinha do paciente é o seguinte, é um paciente a idade dele aqui, de sexo masculino e 73 anos. O nome está, evidentemente, oculto, mas é um paciente de verdade, tá, gente? Ele foi encaminhado via CROSS. CROSS é o sistema de referência contra referência do Estado de São Paulo, da Santa Casa de Fernandópolis. Para quem não sabe, Fernandópolis é uma cidade aqui próximo a Rio Preto, está dentro da área, né, do hospital de base. Após um quadro de crise convulsiva interrogada, síncope interrogada, com queda ao solo e um TCE, né, um trauma crânioencefálico. Na manhã do dia 11/6. Ele evoluiu com Glasgow 11, Glasgow é uma escala de atividade, né, psicomotora. 11 é um número minhoca, não é o fim do mundo, mas também não é bom. Encaminhado à UPA, unidade de pronto atendimento, onde foi realizada uma medicação antiepilética, porém ele manteve o nível de consciência, né? Fez uma tomo de crânio que mostrou uma hemorragia intraparenquimatosa temporal esquerda, uma contusão interrogada. No dia 12, dia seguinte, ele fez uma drenagem desse hematoma e instalou um PIC, né, que é uma válvula. Foi admitido na UTI, então, do hospital, veio, então, transferido, né, para a UTI do hospital, estável, com nora, medicação vasoativa, não estava tracionada a curva do pique, efeito de sedação, intubado em ventilação mecânica. Então, está descrito um quadro, um paciente grave, intubado, ventilação mecânica. O médico vai, então, fazer algumas hipóteses diagnósticas para esse pacientinho. Crise convulsiva, síncope, o TCE, não é? A drenagem do hematoma como antecedente, ele põe aqui, talvez não seja o melhor lugar, o antecedente pessoal, etilista, tabagista, etc. e tal. Aí ele vai formular o plano para esse pacientinho. Qual é o plano terapêutico para ele? Até 72 horas, medida de neuroproteção, definir o prognóstico neurológico, conseguir retirar o pique e os drenos. De 4 a 7 dias, desmamada a ventilação mecânica. Até 14 dias da alta da UTI. Tá? Esse é o plano, né? Como diria a Unimed, esse é o plano. Tá? Então, todo mundo já sabe que antes do 4º dia não vai sair do tubo.
A físio já sabe que ela tem que começar a preparar esse paciente para desmame, acertando o ventilador, fazendo todas as questões relacionadas a despertar diária, etc. e tal, para que do quarto dia seguinte esse paciente comece a desmamar e tem até o 7º dia para que ele saia do tubo. E até 14 dias para ele sair da UTI. Então, isso também vai para a família, essa informação. Olha, antes de 14 dias, esse paciente não vai sair da UTI, tá? E aí, depois, ele vem com a conduta. Medidas de neuroproteção, meia de compressão, informar familiar, cefaroxima, etc. e tal. Não compete aqui se está bom ou ruim, né? Se esses números são bons ou ruins, se é assim que trata ou não a contusão, não é esse o ponto. O ponto é a diferença entre plano e conduta. O que é o plano? É um macro, é o que eu quero para esse paciente e não sei se vou conseguir, vou avaliar isso ao longo do tempo. Um outro exemplo muitíssimo mais simples e tranquilo e agradável, né? Porque também tem isso, tem gente que fala, não, plano terapêutico é só para paciente grave, só para paciente da UTI. Não, lógico que não. Aqui é um parto, né? Um parto puerpério de parto cesárea, né? Uma coisa benigna, do bem, não tem nada de mal, né? De errado. Veja lá o plano terapêutico que o colega faz, cuidados puerperais de acordo com o protocolo. Essa frase não é plano terapêutico, basicamente, por quê? Porque não contém metas, né? Ela não contém meta alguma. Só está falando que eu vou seguir o protocolo institucional. Isso é default, não precisa nem entrar na conduta. É protocolo institucional, é modelo, é default. Porém, a frase de baixo já caracteriza plano, bastante simples. Alta hospitalar, após 48 horas do parto, se boa evolução clínica da mãe do recém-nascido. É um parto, né? É isso mesmo. Em 48 horas, se estiver tudo bem, vai todo mundo para casa. É isso mesmo que tem que acontecer, tá? Aqui um outro caso, também parto, mas já não tão tranquilo. A criança já nasceu com necessidades de apoio. Então, percebam lá de novo, né, a questão do plano terapêutico, rotina de alojamento conjunto e cuidados perinatais, não é plano, é rotina, já está dentro do que a instituição faz. Estímulo ao aleitamento e orientação de puericultura também não é plano, por quê? Basicamente porque não tem meta. Programação de alta após 48 horas de alojamento, com 24 horas de destro acima de 50. Então, aqui aparece a 48 horas e aparece aí no resultado de exame que é mandatório para alta. Pronto, tem meta, já sabe que tem que fazer destro e que tem que avisar a mãe, a família, enfim, que você vai ter que ter a criança se recuperando dessa hipoglicemia, vai ter que ter uma destro acima de 50, tá? Mais um exemplo, né? Então, também aqui de UTI neonatal, progredir dieta interal, até atingir 160 ml por quilo, conforme tolerância e ganho de peso, estubar o mais precoce possível até 24 horas, e aqui o colega ainda põe até a data, até 7/9. Então, por quê? Para evitar que esse 24 horas se repita meses, né? 24 horas. Não, até 7/9 esse paciente tem que estar fora do tubo. E aí vem a conduta, no caso, discutida com os médicos. Outra também de UTI-NEL, realizar fundo de olho na sexta mais próxima ao 30º dia de vida, cultura de vigilância quinzenalmente a partir de 7 dias de vida, tratamento clínico para PDA com repercussão de 3 a 5 dias, repetir o eco dia 31/8, quer dizer, é um exame, mas é como se pode dizer, um plano para essa criança. E alta para cuidado clínico intermediário no dia 4/10, ou até 4/10/20. Quer dizer, a data provável de alta e todas as metas e todas as ações, fica fácil de entender aí. Alguns hospitais, isso transformado, desses planos terapêuticos, eles são gerados em sistemas, né? E você tem gente lendo. Né? Em alguns já pode começar a ter até máquina lendo, que as máquinas conseguem entender o que é plano e o que não é plano. De tal sorte que eu vou conseguir fazer o quê? Separar o que tem característica de plano, que é uma meta legítima, daquilo que não é, e gerar indicadores, né? E eu estou no CQH, eu não posso deixar de falar de indicadores, que afinal de contas foi quem nos ensinou tudo que a gente sabe sobre indicadores, foi CQH, né? Então, que indicadores a gente tem para o plano terapêutico? Basicamente, adesão e performance, como muitos protocolos que a gente tem por aí, com muita coisa que a gente tem por aí. Adesão significa o quê? O médico, a equipe multi, fez plano terapêutico em até X horas, aí depende de cada hospital, 24, 48 horas, tá? E a performance, se essas metas foram atingidas ou não.
E como eu implanto um plano terapêutico, né? E muita gente pergunta isso. Basicamente, assim, fazendo piloto, já começando a medir os dados desde sempre, fazer essa expansão em ondas gradativamente. Quando conseguir atingir a instituição inteira, que essas ondas chegam a todas as áreas do hospital, a todas as especialidades, fazer o dia D, e estar sempre pronto para essas 3 coisinhas que são básicas, né? Benchmark, saber como estão se fazendo em outros lugares, né? Reformular sempre, então não está dando certo, vamos melhorar, vamos trocar o nosso approach com a equipe XYZ e manter propósito. Não pode esmorecer, tá bom, já passou a visita, aquela nossa observação, eventualmente não conformidade, plano terapêutico se dissolveu, a gente conseguiu convencer que aquele piloto da UTI vai ficar bom, então esmorece. Não, muito pelo contrário, né? Plano terapêutico não é para o avaliador, né? Não é para mostrar para o avaliador, é para a equipe e para o paciente. É a ferramenta da instituição, de comunicação interna da instituição, tá? O avaliador não tem toda essa importância, não. Então, aqui algum exemplo do dia D, né? Então, quando toda a instituição ela está com conhecimento, ela foi sensibilizada para o plano terapêutico. Um detalhe aqui, né, um lembrete para os médicos, principalmente, que plano terapêutico não é conduta. E aquilo que a gente chama de ações avançadas, que é quando você já tem uma estrutura mais robusta, perceber que algumas áreas do seu hospital estão ainda básico, elas não fazem ou fazem muito mal, algumas já estão mais consolidadas e outras já estão fazendo bem, o plano terapêutico já está instituído. Aí a gente tem ações diferentes para cada uma dessas áreas. Então, se você já implementou, já começou, não esmoreça, perceba que talvez você tenha diferenças de maturidade de plano terapêutico de uma área para outra, tá? Para o básico, o que ainda vale? Treinamento, sensibilização, oficina, pegar na mão, mostrar exemplo, etc. e tal. O intermediário, menos treinamento, menos PowerPoint, ainda alguma outra oficina, exemplos de sucesso, né? Mentorias, o que é mentoria? Então, um médico daquele time, daquela equipe que faz bem, que pegou, ele explica para os outros, ele fala com os colegas, ele põe no grupo de WhatsApp do time, da equipe, exemplos de plano terapêutico, ele sensibiliza os demais. Isso dá muito certo, porque um médico parceiro, colega, falando um para o outro é muito melhor do que você se esgoelar, montar anfiteatro, fazer workshop de plano terapêutico, vem 10 pessoas, né? De, sei lá, 100. Né? Análise de dados, então já começa a ter pelo menos os dados de adesão, fazer reunião de análise crítica, procurar entender como é que estão os dados de adesão desse plano. E para a patota avançada, aí já é análise crítica completa, né? Não só da adesão, mas a performance, e começar a interfacear com as áreas, por exemplo, gestão de leito, né? Gestão de leito é a primeira que dá para interfacear, mas posso falar com a área de experiência do paciente, posso falar com áreas de avaliação de desempenho do corpo clínico, usar plano terapêutico como item de avaliação de desempenho do corpo clínico. Nós temos exemplo aqui no hospital que a gente trabalha disso, né? Uma especialidade cujo item de avaliação, um dos itens de avaliação é a adesão ao plano terapêutico. Tá? Então, isso individualizado, médico por médico. Tá? Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Eu vejo que nós temos bastante gente na sala, então imagino que existam muitas perguntas, debates e questionamentos. Nós temos aí alguns minutinhos e eu não sei se Luciana nos ouve, como é que estão as coisas por aí. Se tem alguém, na verdade, me ouvindo, porque a gente vai falando, não sei se tem alguém ouvindo. Tem alguém? Ah, veja quanta gente. Bom, acho que já são aí 17h05, né? Nossa proposta aí era um evento até às 17h. Eu queria te agradecer, doutora Alexandre, eu acho que novamente, né, foi ótimo, né? Todas as suas apresentações são extremamente esclarecedoras. Eu acho que traz a gente para uma visão da prática mesmo, né? Do que é possível, desde aquilo que é mais simples de se fazer ou daquilo que é mais elaborado, né? Eu acho que para quem não tinha o conhecimento e não vivencia, né, essa questão de plano terapêutico, de pensar no cuidado centrado, eu acho que foi extremamente informativo, trouxe, né,
uma base, né, de informações, assim, que é aquilo que você disse no início, não é a apresentação de PowerPoint que vai levar o plano terapêutico para dentro da instituição, mas eu acho que é ela que faz com que as pessoas comecem a pensar numa proposta de plano terapêutico, né? Então, eu queria te agradecer novamente. Com certeza vamos ter outros momentos, né? Eu permaneço ainda, né, como a coordenadora do grupo de benchmark, eu acho que isso faz todo sentido dentro do grupo de clientes, né? A gente falar dessa assistência, então com certeza a gente vai ter aí outros momentos para conversar. Queria agradecer, né, todo mundo que participou. Depois a gente pode aí ver de que forma, né, a gente disponibiliza aí o WhatsApp do grupo para quem tiver interesse, né? Mas se não, é só entrar em contato lá com o pessoal do CQH, pedir o meu contato, não tem problema nenhum, as meninas podem passar o meu contato, a Márcia deve estar aí, pode passar, Márcia, meu contato, não tem problema nenhum, e a gente vai aí inserindo as pessoas no grupo. Eu acho que é extremamente válido a gente discutir tudo isso, e eu acho que no final, né, o resultado que a gente espera para o paciente é aquilo que faz a gente entender que todo esse esforço vale a pena. Né? Então, muito obrigado a todos, obrigado novamente, doutor Alexandre, e Eu só até tenho um a próximo agradecer. momento. Agradecer a todos, agradecer ao CQH, a APM, a Luciana, a todos que ficaram aqui, desculpa pelo avançado da hora, e dizer que nós estamos à disposição, o Papai Azul está à disposição, qualquer contato, mesmo se é para tirar uma dúvida, para bater um papo, vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? E valeu. Fujam do bicho, viu? O bicho é sério e não passou não, tá? Valeu. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, Luciana, doutora Alexandre. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia.